Um abraço, minha gente! Hoje é quarta-feira e, como sempre, quase todos os dias acontece aqui no nosso Jogado de Classe, uma quarta-feira agitada. Notícia de última hora, hein? Cruzeiro e Atlético são denunciados pelo STJD pelas ações violentas das suas torcidas. E quem vai pagar por isso? Atlético e Cruzeiro podem levar punição de até 20 jogos, perder o mando de campo de até 20 jogos. Isso é muito sério, isso é muito complicado para a vida nossa aqui, dos mineiros que disputam o Campeonato Brasileiro. Se isso vai acontecer, não se sabe. Daqui a pouquinho os nossos experientes comentaristas vão dizer a respeito, né? Outra notícia que vai causar polêmica. Levi Coupe deu uma declaração ontem a uma emissora gaúcha, ontem à noite, dizendo que dificilmente fica no Brasil em 2015, não deve renovar o seu contrato com o Atlético. Ou seja, a hora do senhor Alexandre Calil já começar a pensar num novo técnico que ao final do ano está batendo as portas. E o Coelhão está reagindo, mas uma reação que você não sabe o que vai dar, né? Que depois ganhou a penúltima e empatou ontem. Aliás, um bom resultado, porque jogando contra o Joinville, primeiro colocado na Série B, e trazer de lá um empate, sendo que ganhou durante quase todo o jogo, com -1 inclusive, tá bom, mas e aí? E o resto? Aí eu pergunto, algum de vocês já ouviu falar de quem é a culpa, qual é a solução que o América vai dar para a sua torcida, que não é enorme, mas que merece todo o respeito, com relação à perda dos 21 pontos? Olha, primeiro que eu acho que o primeiro indício de que o América não vai conseguir êxito foi ontem o STJD negar o recurso em que o América pedia, né? Reconsideração e para que esperasse o julgamento do pleno e que o América readquirisse os pontos. E foi negado ao América. Acho que aí, né, já é um indício de que no pleno, onde aqueles que votaram contra o América vão participar, né, a gente sabe que mais do que ninguém, do que no Rio de Janeiro a coisa é feia, o meu querido Flávio Anselmo aqui, meu grande companheiro, mas, que é um grande advogado, já tem até, parece que um veredito, né Xará? Eu não estou acreditando mais em nada nesse futebol brasileiro. Você passa aí na corrente, assim, porque eu acreditava que seria aplicado no América a lei do bom senso. O que é o bom senso? A jurisprudência estabelece que em qualquer decisão jurídica tem que haver um bom senso. Então, quando você estabelece a pena máxima, falta um bom senso. E o América foi apenado com a pena máxima, quer dizer, 21 jogos, 21 pontos. Então, isso poderia ter sido aí na média ponderada, ou coisa parecida ali no meio, coisa parecida, porque errado estava. Agora, uma coisa que a gente tem que olhar também é o seguinte, que nesse instante o América tem que buscar os melhores argumentos para a sua defesa e não ficar procurando o culpado, porque o culpado está lá. Certo? Existe. Aliás, não está mais lá, né? Não está mais não? Não, já foi embora. Mas o lateral. Ele não tem culpa. Não, mas não é ele nesse não é sentido, culpa, não, de quem deixou ele jogar. Ele não tem culpa nenhuma, não, coitado. Ele foi escalado. Problema ele foi escalado. O detalhe é o seguinte, já que o América não quer apontar o principal responsável, se é que ele existe, a gente tem que colocar a culpa em alguém. A culpa é o Departamento de Futebol da América, que foi amador, não conseguiu evitar com que essa situação fosse... gerasse toda essa celeuma, então o América, de uma forma ou de outra, o Departamento de Futebol é todo culpado. E ontem, Orlando, só para registrar o empate, não seria um resultado ruim se o América não tivesse perdido os 21 pontos. Como precisa da vitória, mesmo empatando fora de casa, foi um resultado só uma coisinha rápida, Orlandinho. Vamos encerrar. O América tem o doutor Francisco Santiago, que é promotor, dos mais brilhantes, por sinal. Inegavelmente. Tem o Flávio Lopes, auxiliar. Tem mais um outro lá que é diretor. O Alexandre Matos. Alexandre Faria, desculpe. Né? Tem o Salum. Tem 9 presidentes. Pois é. Ninguém olhou. O problema é isso que eu estou cobrando aqui, para finalizar esse papo todo aqui, cobrando assim, qual a reação do América até agora? Foi só de defesa, perdeu ontem mais uma lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Quem é que vai ser apontado? Tem que ter um culpado, e esse culpado tem que pagar, porque a torcida não pode pagar por isso. A torcida que está pagando até agora.
sofrendo com a perda de pontos. Muito bem, teremos hoje mais uma rodada, o começo de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogando em Curitiba, o Curitiba tendo a volta do Alex, o Cruzeiro perdendo o Alisson, né? Vai haver mexida no time do Cruzeiro, não se sabe ainda como é que vai ser formado esse time do Marcelo, porque o Marcelo e os próprios jogadores do Cruzeiro, sinto isso, já estão preocupados. Não é que a derrota mexeu, a derrota para o Atlético é uma derrota normalíssima, é clássico, né? Agora, está havendo alguma coisa de... O Cruzeiro está instável. A defesa, em 3 jogos, 6 gols. Tomou 5 gols. 5 gols, né? Então, para um time que está querendo ser campeão, que está lá na frente, tem que ter muito cuidado com Mas isso. tem 7 pontos ainda na frente, né, Orlando? É, mantém os 7. Tem, mas tem que ter cuidado, porque São Paulo está jogando muito e qualquer tropeço do Cruzeiro, São Paulo vai beliscar. Fica aí esse alerta. E o Atlético treinando, né? 2 disputando a posição do Luan, que quebrou costela, etc e tal. Uma outra notícia importante é que eu acho que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva achou normal o lance entre o lateral do Cruzeiro, o Egídio e o Luan. Isso é coisa de... Aí vai do bom senso, é aquela história toda, de um padrão, de se avaliar uma forma de o que é o certo e o que é o errado. Para mim, o STJ dele não tem padrão. Tanto para as coisas que acontecem dentro de campo, quanto para as fora de campo. Fora de campo, que eu digo, nas arquibancadas, não só dentro das 4 linhas. E só para falar do Cruzeiro da defesa, o Marcelo tem essa mudança do Alisson, justamente pela defesa. Eu acredito que ele vai tentar se fechar um pouquinho, pode ser que ele entre com o Ceará na direita, isso aí já é uma imaginação, uma opinião minha. Então acredito que o Marcelo vai dar umas outras mexidas aí, pode resguardar um pouco a defesa, justamente por essa questão de gols que o Cruzeiro tem sofrido bastante nos últimos jogos. Eu estava passando ali na portaria, o rapaz falou assim: ô Flávio, fala lá no seu comentário que para o Marcelo Oliveira colocar o Borges no lugar do Fábio, que ele ganha o jogo. Quer dizer, mostrando bem como o Marcelo está mexendo nesse time assim, alopradamente. Então, é preciso que se tenha muito cuidado, porque teve essa derrota para o Atlético. E o Orlando está certo, teve uma derrota para o Atlético e depois vem 2 jogos fora de casa, que são 2 jogos extremamente perigosos. Contra o Curitiba, que está lá na zona do rebaixamento. E que ganhou do São Paulo lá de 3. E que ganhou lá de São Paulo. E dentro de casa o Curitiba é extremamente perigoso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado sim, porque de repente esses 7 pontos passam a ser apenas uma gordura que estará sendo queimada aí ao longo do segundo turno. O Curitiba tem desfalques no jogo de hoje, né? O zagueiro Wellington não joga. O Robinho também não joga. E além do Elber, né, que por força de contrato, ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Compensação, voltam 4. 4, exatamente. Voltam 4 jogadores. Entre eles o Alex, né? 2 que são titulares, no caso o atacante, o Zé Love, né, e o Alex, que é o meio-campista que dispensa comentários. O Martinúcio, que tinha uma pubalgia, era jogador do Cruzeiro e retorna, mas é opção de banco. Então, o técnico do Curitiba vai ter ali as possibilidades de fazer algumas alterações que podem fortalecer o seu time. Ok, então coloca na tela, por favor. Vamos dar uma conferida nos jogos de hoje, que interessa ao Atlético, que interessa ao Cruzeiro, né? Enfim, mais uma rodada que se começa pelo Campeonato Brasileiro, é a 24ª rodada. Curitiba e Cruzeiro, 7h30 da noite, lá no Couto Pereira. Internacional e Criciúma. O Internacional, né, tem que perder esse jogo. Joga em casa contra o Criciúma, dificilmente vai perder, porque também está beliscando lá em cima. Mas o Inter é um time que apresenta apresenta altos e baixos assim, consideráveis, né? Não dá para confiar. Bahia e Sport, o Sport é o próximo adversário do Cruzeiro depois, né, evidentemente, do jogo de hoje, vai jogar fora. Se perder, volta mordido, buscando vitória. Piora para o Cruzeiro. E pode perder porque o Bahia... Também o Bahia derrotado na última rodada, perdeu para o Vitória e é o time que precisa se recompor aí porque está na zona de rebaixamento. Virando a página, por favor, ainda hoje teremos Fluminense e Grêmio. Dois times que estão perseguindo ali o G4 e querendo encostar. Aliás, o Fluminense já está no G4, né? Não. Não? Não. Hoje o G4 é Cruzeiro, o Corinthians, o Internacional e... Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Corinthians. E Corinthians. Cruzeiro, São Paulo, segundo, terceiro Internacional, quarto Corinthians. Lembrando que tem aqui Chapecoense e Atlético Paranaense. Chapecoense e Atlético Paranaense. Também às 9 da noite, Arena Condá.
Fluminense e Grêmio, eu já falei, lá no Maracanã, um bom jogo de se assistir, mas tem o Cruzeiro na frente. Se bem que o Cruzeiro é 7h30, esse aqui é às 10 da noite. 2 jogos para assistir Só hoje. colocar mais um pouquinho de carne na churrasqueira que dá para acompanhar os dois. Cruzeiro e o Fluminense e Grêmio. Tá certo. São Paulo e Flamengo é um terceiro jogo também. Hein? o Hoje time do tem que comprar o time- televisão lá em casa, mas não vai dar, não. O time do Flamengo tá naquela, né? Faz uma boa partida, faz uma partida ruim, Mas pode alternando bons e surpreender. maus resultados, Pode mas pode surpreender o São Paulo lá. Figueirense e Corinthians. Figueirense não perde em casa há muito tempo, hein, Orlando? Lá no Orlando Scarpelli, às 10 da noite. E o Figueirense que venceu o Corinthians Em São Paulo. em São Paulo, o primeiro time que derrotou o Corinthians lá na Arena Corinthians. Completando a rodada amanhã, Botafogo e Goiás. Não, não. Tá certo. Tá certo? Amanhã, Botafogo e Goiás, Palmeiras e Vitória, Atlético e Santos às 8h30 no Independência. Tá beleza? Obrigado. Pode tirar da tela para mim, por favor. Muito bem. Então vamos lá, caminhando para o lado de cá. Esses são os jogos. O Cruzeiro tem os seus adversários em campo, jogando, né? Todos com jogos difíceis, porque chega numa determinada etapa do campeonato, tudo torna difícil. Porque está todo mundo de olho naqueles que estão lá em cima. Para você ter ideia de quanto o Campeonato Brasileiro tá maluco nesse retorno, a gente estava falando do Vitória, que é uma equipe que estava na zona de rebaixamento e justamente já chegou a ser o lanterna do campeonato e justamente pela campanha que fez no retorno até agora, é o líder. Tem 3 jogos, é o líder do retorno, são 9 pontos. O Cruzeiro é o 12º colocado no retorno, então por isso que precisa melhorar para manter aí essa gordura e não passar apertado no campeonato. Ok, vamos então para o nosso intervalo. Só quero lembrar antes, né? Eu gosto de fazer isso no primeiro bloco, porque está mais cedo, você pode sair, fazer um passeio lá no bairro Santa Teresa, do Empório Santa Teresa, que eu digo sempre, todos os dias, com convicção. Empório Santa Teresa é tudo de bom. Vinhos do mundo inteiro para você escolher o seu e fazer uma bela festa na sua casa, receber bem sua família, seus amigos. Tem também drinks maravilhosos, tiragostos gostosíssimos e um maior telão de BH. Tem jogo hoje? Hoje tem telão, lá no Empório Santa Teresa. Salinas, 1622. Rápido intervalo, meus amigos. A gente volta com vocês dentro de instantes. Fique ligado.